Faz tempo, gente, que eu queria trazer um assunto que ele é meio, eu acho assim, ele meio complicado. Porque a gente não sabe quem vai assistir o vídeo e quem não vai assistir, né? Então eu acho assim bem complicado. Mas sobre amizades. Eu não tenho amigas. Eu tenho colegas de serviço, né? Que acabou o serviço, cada um vai para sua casa e ponto. Eu não tenho praticamente colegas e não tenho amigas. Então, as colegas que eu tenho é só do serviço mesmo. E por que eu não tenho colega? Eu acho as pessoas assim, muito interesseiras. Esse é o primeiro ponto, muito interesseira. Eu morava em uma casa e não tinha, era uma casa comum. E eu não via ninguém vindo na minha casa, sabe? E o meu ex, eu tinha um cunhado que ele tinha uma casa com piscina. E a casa dele era lotada de gente, lotada, lotada, lotada. E eu sempre fui julgada por causa disso. O meu ex, ele falava assim, que eu era uma chata, que ninguém gostava de mim, porque ninguém vinha na minha casa. E eu cheguei a falar pra ele, eu falei assim, por que você não compra uma casa com piscina? E começa a dar churrasco para as pessoas, para você ver quantos amigos você vai ter. Mas mesmo assim não adiantou. Eu continuei sendo a chata, porque ninguém vinha na minha casa. E passou o tempo tal, e eu comprei uma casa com piscina. E as pessoas que nunca vieram na minha casa, chegavam no domingo, as pessoas me ligavam e falavam assim para mim, você está em casa? Aí eu falava assim, estou. Ah, eu posso ir na sua casa? Posso ir na sua casa? Na sua piscina? E a boba que eu era, né? Pode sim. Aí vinha a pessoa que tinha falado, aí trazia sobrinha, trazia primo, trazia aquele monte de gente na minha casa. A tonta ainda ia fazer coisas para eles comer à tarde. E começou a aparecer aquele monte de gente na minha casa. Aquele monte de gente. Aí eu mudei da minha cidade e fui para outra cidade. Mas na minha outra cidade tinha casa, tinha piscina, casa grande e tal, mas eu conhecia pouquíssima gente. Voltei para minha cidade, onde eu estou hoje, e moro na mesma casa, voltei separada. Na minha casa não tem piscina. As pessoas não vieram nem falar oi para mim, nem chegaram perto de mim. Eu falei assim, que parece que eu estava leprosa. Eu sinto assim como eu tenho uma lepra, que eu tô uma leprosa, que as pessoas não chegam perto de mim. Então era eu e o meu filho dentro da minha casa, e mais ninguém. Porque eu não tinha uma casa toda ajeitada, uma casa com piscina, eu estava recomeçando a minha vida, e aquelas pessoas que eram aqueles amigos de piscina e churrasco, sumiram tudo. Teve outro episódio também, que eu tinha uma amiga, quando eu era casada, eu não morava nessa cidade, e nem morava nessa outra quando eu me separei, eu morava em outra cidade. E eu não tinha meu filho ainda, tive o meu filho nessa outra cidade, e eu peguei muita amizade com uma pessoa. A gente pegou muita amizade, assim, ela tinha 2 filhos, e meu ex, pegamos muita amizade com o marido dela, com ela, e era sempre a gente junto, sempre saindo junto, sempre junto. E até o dia que nós tivemos que mudar de cidade, e viemos para cá onde que nós estamos, nessa cidade. Ela até veio passear um dia, veio aqui na minha casa, que não era essa casa, era outra casa, veio na minha casa e tal, conheceu a minha cidade, beleza. E passou o tempo, né? Aí eu mudei para Cuiabá. Aí eu perdi o contato, né, com ela. E voltei aqui aí eu separei e voltei aqui para minha cidade, né? E o meu filho um dia chegou e falou assim, mãe, você não sabe que eu encontrei. Aí eu falei, quem? Porque aí já tinha o Facebook, já tinha... Então, várias coisas assim que você conseguia encontrar as pessoas, né? Mais fácil. Eu encontrei o fulano de tal. Eu falei, ai, não acredito que você encontrou.
Falei, não acredito. Falei assim, não me passa agora que eu já quero adicionar e já quero adicionar a mulher dele, os filhos, e consegui adicionar ele no Facebook e consegui falar com a filha dela. Aí conversei com a filha tal, e falei assim, a Rose, só que quando eu encontrei eles, quando eu conhecia eles, ela era pequena ainda, ela já estava casada, com filhos tal. Aí eu falei assim, eu queria muito o WhatsApp da sua mãe. Aí ela falou assim, eu vou passar para você, e passou. Só que nessa época, gente, eu já tinha mudado muito o meu jeito. Porque quando eu morava lá, eu era totalmente submissa. Eu usava aquelas roupas de velha, aquele cabelo de velha. Quando eu mudei, eu tinha 20 e poucos anos. Eu era uma velha que hoje eu tenho 57 anos. Eu falo que eu era mais velha do que o que eu sou hoje. E quando eu coloquei a foto, eu tava assim, eu já tinha feito a minha plástica, porque quando eu fiz a minha plástica depois da minha separação, eu consegui, com a luta, consegui juntar meu dinheiro e fiz a minha plástica. Então eu tava assim, numa foto bem bonita, eu acho que eu tava num resort, se eu não me engano, e tava assim, bem bonita, assim, na foto. Aí ela falou assim, quem que tá aí desse lado? Aí eu falei assim, oi, fulana, é a Rose. Nossa, a Rose, eu não tava nem conhecendo. Aí eu falei assim, eu mudei bastante. Só que eu queria contar, sabe? Quando você tá feliz, que você quer contar pra pessoa o que aconteceu na sua vida, as coisas que aconteceu, tudo que você passou, tudo que eu tinha passado, todas as trajetórias, sabe? Porque ela era minha amiga, sabe? Amiga, assim, de bastante tempo. Aí eu mandei umas fotos pra ela. Eu falei assim, nossa, eu mudei muito. Eu tô totalmente diferente. Eu tava loira. Quando eu saí de lá, loira oxigenada, né? Porque eu tinha cabelo preto. E eu tava com o cabelo loiro. E eu mandei umas fotos pra ela. Eu no resort. Lógico, né? Que a gente vai mandar as fotos. A gente manda as melhorzinhas, né? Aí eu peguei aquelas fotos, selecionei, mandei pra ela. E o que eu imaginava que ela ia falar, né, gente? Por ser amiga, né? Nossa, como que você mudou, você tá bem, não sei o que. Ela calou. Ela simplesmente ficou quieta, 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 muda. Ela ficou muda. Só que, gente, o pior de tudo isso, depois, ela me bloqueou. Me bloqueou e eu fiquei, assim, muito magoada, sabe? Porque eu falei assim, puxa vida, por que a pessoa me bloqueou? Eu não fiz nada pra ela. Eu não fiz nada pra pessoa. Eu falei assim, que amiga é essa? Porque eu falo assim, amiga. Então hoje eu não acredito mais em amizade. Porque amiga é aquela que vai estar segurando a sua mão nos bons e nos maus momentos. Ela vai estar ali segurando a sua mão. Ela vai estar vibrando com você quando você consegue alguma coisa boa, e ela vai estar ali chorando com você quando você está chorando. Ela vai estar te sacudindo, te dando até uns tapas na cara para você reagir. Essa que é a amiga, sabe, de verdade. Essa que é a amiga, não aquela que vê você bem e te bloqueia. Será que se eu tivesse, e sempre eu me pergunto isso, será que se eu tivesse na lama, sabe, bem feia, será que ela teria me bloqueado? Ou ela teria achando legal? Ou ela estaria feliz por eu estar na lama? E eu falei aí eu cheguei a comentar com ela que eu tava diferente, que eu fiz plástica, que não sei o que, mas eu não consegui nem terminar de falar, porque ela, me bloqueou. E eu não fiz nada, sabe? Porque assim, fazia muito tempo que a gente não se encontrava. Então, sabe quando você encontra aquela pessoa que você fala assim, você quer contar tudo, sabe? Você conta tudo que você realizou, sabe? Pra você. É uma conquista, né, que você tem, que você fala assim, eu quero contar o que eu realizei. Eu quero assim, sabe? E agora, se a pessoa vive bem ou mal com o marido, não é problema meu. Eu não sei o jeito que a pessoa vive. Se a pessoa vive bem, vive mal, eu não sei. Mas eu não consegui contar nada, sabe? Eu não consegui contar se eu tava namorando, se eu não tava, se eu já tinha namorado, se eu tava sozinha, porque eu me separei. Eu não consegui contar nada. Nada, 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 nada.
Então, gente, isso foi uma reflexão muito grande para mim, sabe? Muito grande mesmo, assim, por eu não ter amizades hoje. Por eu não. E assim, até assim, pessoas na minha casa. Hoje eu penso muito, assim, ter pessoas na minha casa que eu não quero também. Dependendo da pessoa, eu não quero. Teve outros fatos também de toda semana, nessa casa aqui mesmo que eu tô. Quase todo sábado a gente juntava uma turminha e a gente falava assim que era junta panela, né? Cada um trazia uma coisinha e a gente passava um sábado muito agradável, muito gostoso, sabe? Muito, muito, mas muito gostoso mesmo. Com aquela turminha e tal. E não sei o que aconteceu, que depois fez assim, ó. E cada um foi pro seu lado, ninguém se conversou mais. E eu fiquei sozinha de novo. Então eu falei assim, que amizade é essa? Eu falei assim, eu não quero ter um amigo só quando eu tenho alguma coisa para oferecer. Eu não quero esse amigo para mim, do meu lado, só quando eu tenho algo para oferecer. Só quando eu tenho uma piscina para oferecer, só quando eu tenho um churrasco para oferecer. Eu não quero essa pessoa do meu lado. Eu quero uma pessoa do meu lado que esteja ali do meu lado em qualquer momento da minha vida. Em qualquer momento, seja bom ou seja ruim. Para não falar que eu não tenho uma amiga, gente. Quando eu me separei, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, porque eu não gosto muito de vídeo longo, porque eu não gosto de assistir vídeo longo, então eu procuro evitar fazer vídeos longos, né? Quando eu me separei, eu falo assim que foi Deus que me mandou uma pessoa. Era umas 3 casas depois da minha. Eu fiquei muito sozinha. E essa pessoa, ela chama Ângela. Eu falava assim que ela é a minha idade, mais ou menos, mas eu falava que ela era minha segunda mãe. E essa pessoa, ela me estendeu a mão. E eu sou muito grata a ela, sabe? Hoje ela mora uns 200 quilômetros aqui da minha cidade, então a gente não tem aquela amizade assim, de ficar uma indo na casa da outra. Não, a gente não tem esse vínculo, né? Assim, que ela também é bem ocupada, tem as coisas dela, eu tenho as minhas coisas para fazer. Então, assim, para não falar que eu não tenho, assim, uma amiga, uma pessoa que eu sei assim que qualquer hora assim que eu quiser contar algum segredo, eu vou ligar para ela, vou conversar e vou me desabafar. E se eu estiver na minha casa, eu estiver triste, eu falar para ela assim: "Você tá na sua casa? Tô. Amanhã eu tô chegando aí, posso?" Eu já passei as férias na casa dela, minhas férias inteiras. E eu sei que ela vai falar assim: "Pode, amiga, pode vir", que ela me chama até de amiga. Então, assim, para não falar que eu não tenho amiga, eu tenho essa pessoa. Essa pessoa que ela me estendeu a mão quando eu me separei. Foi essa pessoa que ficou do meu lado até eu colocar o último móvel em cima do caminhão e ir embora. Ela ficou do meu lado. Então eu falo assim, foi essa que me estendeu a mão. Porque o resto, gente, o resto não tá nem aí comigo. Aqueles que era chupim, nem aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de amizade. Aquele que só quer amizade de piscina, aquele que só quer amizade de churrasco, aqueles que vêm na sua casa só pensando em café da tarde, só pensando em algum para lucrar alguma coisa. Isso não são amigos, não. Para mim, isso fala que isso aí é amigo da onça. Então não quero. Eu prefiro estar sozinha, fazendo as minhas coisas sozinha. Então é por isso que hoje eu não tenho amiga, tirando essa, que eu falo que para mim ela tá no meu coração, que ela foi uma mãe, que eu falo assim que Deus pôs ela na minha vida. Deus colocou ela na minha vida naquele momento que eu estava tão sozinha, porque eu morava em Cuiabá, 1.200 quilômetros, e minha mãe mora em Campinas. Então era muita distância, eu estava muito sozinha, eu estava muito, eu estava caindo em depressão. Então assim, Deus pôs ela na minha vida, sabe? Falou assim, tô de presente para você e ela vai te suprir em várias coisas. Então essa pessoa, porque o restante só veio quando tinha para sugar. Porque quando não tinha mais, caíram tudo fora. E eu fiquei sozinha. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Cuidado com quem você coloca dentro de casa. Cuidado com aqueles que te chamam de amigo e não são seus amigos. Cuidado. Muito cuidado mesmo. Que essas pessoas que eu falei até de junta panela,
que sumiram tudo. Depois, assim, muitas coisas, relacionamentos que eu tinha acabaram, muitas coisas deram errado. Então, não sei quem que era todas as pessoas que vinham aqui, porque sempre vinham bastante pessoas. Eu não sei quem que era todas as pessoas, não sei se eu poderia confiar em todas as pessoas. Então, cuidado, sempre cuidado quando você coloca uma pessoa dentro da sua casa. Sempre toma cuidado. O vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like. Com amor, Rose.